Olá, pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Pedro Carvalho, sou professor de História e vim aqui para te falar um pouco sobre o dia 4 da nossa rotina 6. E no dia de hoje a gente vai falar sobre mitologia grega. A semana fala sobre mito, né? E a gente vai falar um pouco sobre o mito de um povo específico da antiguidade chamado povo grego. Como que eles pensavam, como é que eles agiam, vamos ver um pouquinho agora. Pois bem, pessoal, mitologia grega. O que que ela é? Bom, nessa semana vocês têm visto o tema mito, né? Semana passada vocês viram lenda. Essa semana estamos entendendo o que que é o mito. O mito, como vocês viram desde a aula 1, são aquelas histórias que são uma tentativa de se explicar o mundo e algumas questões humanas, né? Esses mitos foram criados por diversos povos desde a antiguidade. Então a gente já vê alguns povos, algumas sociedades bem antigas com as suas mitologias próprias. A gente vai ver um pouquinho mais disso no final do vídeo. Nessa aula a gente vai falar sobre um povo específico, é o povo grego. E aí já começavam a fazer essas criações dessas histórias há mais ou menos 4.000 anos atrás já. E o que é o mito nesse povo? O povo grego tentava explicar a origem do mundo, a origem da vida, alguns fenômenos naturais como o terremoto, ou, por exemplo, uma tempestade, através dessas histórias. Como eles não tinham uma ciência tão avançada naquela época, eles não conseguiam explicar, por exemplo, um terremoto através da ciência. Então, eles buscavam histórias com criaturas fantásticas, como deuses, ou semideuses, ou monstros, e essas pessoas, esses personagens seriam responsáveis por esses fenômenos da natureza, ou seriam responsáveis pela criação do mundo ou da vida. Então perceba que é a ausência da ciência mais avançada que leva a eles a fazer essa explicação através de histórias. Normalmente o mito se confunde com religião. Eles colocam deuses da religião dele nessas histórias, nesses mitos. E o que é mitologia? Mitologia é o conjunto dessas histórias, certo? Aqui, por exemplo, nós temos alguns deuses que a gente vê muito no mundo concreto, né? Por exemplo, o deus Poseidon, o deus do mar, que é esse cara aqui no canto esquerdo superior. O Poseidon é o deus do mar, deus do oceano também, e as pessoas, os viajantes, quando viam uma tempestade marítima, eles não atribuíam a meteorologia para entender como aquela tempestade se formou. Ele falava que foi o deus Poseidon fez essa tempestade para a gente, para nos empurrar para algum lugar, para nos atrapalhar, ou para nos ajudar em algum momento. Assim como Zeus, o rei dos deuses, né, o rei do ar, dos céus, das nuvens, dos trovões, quando recebiam os humanos o raio, eles pensavam, nossa, foi Zeus querendo me alertar ou me prejudicar de alguma forma. Né? Então perceba que hoje em dia a gente explica pela ciência. Naquela época eles explicavam esses fenômenos pelo mito. Assim como também o mito ele servia para explicar sentimentos humanos, né? Por exemplo, o amor. Esse anjinho aqui, que na verdade não é um anjo, é um deus alado, um deus com asas. Seria Deus Eros, o deus do amor. O amor, a paixão, algo que é sempre novo, sempre renova a gente. Ele é retratado como uma criança. E ele perseguia as pessoas com suas flechas. E ao acertar as pessoas se apaixonavam. Então, o que hoje a gente explicaria através da filosofia, da psicologia, naquela época eles explicavam através do mito, né? É um anjo que me flechou, um deus que me flechou, o deus Eros ou deus Cupido me flechou, e aí eu fiquei apaixonado, né? Então, nós entendemos aí o motivo dos mitos, né? Tem essa questão da explicação, né? Do mundo ou dos fenômenos naturais. Mas também o mito tem uma importância muito grande em dar para você um modelo para você seguir, um modelo de vida, ou quando você se depara com algumas situações, você ter um guia, né, um guru que você segue o conselho ou segue o exemplo. Né? Então, a mitologia também é uma forma de ser um modelo a ser seguido, não só ser uma explicação, mas um modelo a ser seguido. Como, por exemplo, vocês viram no dia 1, ou no dia 2, no dia 1, sobre a história do Hércules, um semideus, filho de Zeus com uma humana, em que ele, pela bravura, pela coragem,
pela inteligência, ele consegue passar por grandes desafios que uma pessoa normal não passaria, né? Então, ele é um modelo a ser seguido, o Hércules. Também faz parte do mito isso, né? Bom, quem são os deuses da mitologia grega, né? Quem são esses personagens que explicam o mundo, ou então são guias das nossas ações, né? Exemplos das nossas ações. Aqui na nossa aula a gente trouxe os deuses do Olimpo, são os 12 principais deuses da mitologia grega. Não são todos, tem muito mais, tem deuses anteriores a esses deuses, mas esses deuses são os vencedores das batalhas, são aqueles que são mais festejados, tem mais cultos para eles. Os gregos faziam mais festas e cultos para esses deuses. E quem são eles? Zeus, o principal, né? Só deixa eu botar aqui um laser. O deus principal é o rei dos deuses, né? Também é o rei do ar, das nuvens, do trovão. E ele tem alguns irmãos, ele tem 5 irmãos, dentro do Olimpo, do Monte Olimpo, onde eles viviam, tem 3, né? Poseidon, que é o deus do mar, Deméter, que é a deusa da agricultura, da fertilidade, e Hera, que é a deusa da fertilidade humana, ou seja, do parto, né, de ter bebês. Também é a deusa do casamento. Todos os 4 são irmãos. E Zeus e Hera têm relações, né, eles são casados, né. Os outros 8 são filhos de Zeus com Hera ou com outras mulheres. Porque um detalhe é que os deuses daquela época, eles não eram perfeitos, eles não eram símbolos de bondade, eles também tinham os defeitos deles, né? Então são deuses um pouco humanos, vamos ver, né? Atena, a deusa da sabedoria e também da estratégia militar, por isso que ela anda armada, a deusa da estratégia militar. Ares é o deus da guerra, a ideia de ser guerreiro, é o deus daquela vontade de batalhar e ganhar a guerra. Nós temos os 2 irmãos Apolo e Artemis, são 2 irmãos gêmeos. O deus do sol é a deusa da lua, ela é a deusa da caça, ele é deus da música, da verdade. Hermes aqui é o deus da comunicação, das viagens terrestres, né? Dionísio é o deus do vinho, da festa, do teatro. Afrodite, a deusa da beleza, é a mãe do Eros, a mãe do Cupido, né, a mãe do amor. E nós temos aqui o Hefesto, que é o deus do trabalho manual de metalurgia, né, o que faz as armas, né, algo muito valorizado na Grécia. Percebam, então, que são vários deuses, os gregos são politeístas, então eles acreditam em diversos deuses. Não é só os gregos que tiveram mitologia, como a gente falou, outras sociedades e civilizações antigas, até mais antigas que os gregos, também tiveram suas mitologias, suas explicações do mundo, os seus exemplos a serem seguidos, né? A mitologia egípcia, ali na África, no norte da África, a mitologia nórdica, que é do norte da Europa, Noruega, Finlândia, os vikings seguiam essa mitologia. A gente vê hoje em dia na figura do Thor, do Loki, do Odin, nós temos alguns filmes sobre eles vêm da mitologia nórdica. A mitologia hindu, ali da Índia e do Paquistão. A mitologia dos índios do México, chamada mitologia asteca. A mitologia da Nigéria e do Mali, da África Negra, que é chamada mitologia Yorubá, ou então mitologia Nagô. Nós vemos um pouquinho dela aqui no Brasil, nas religiões afro-brasileiras, como Candomblé e Umbanda. E nós temos aqui a mitologia japonesa, que é diferente da mitologia chinesa, tá bom, pessoal? Bom, nossas atividades, aqui vai ser bem tranquilo para vocês fazerem depois dessa aula, que foi bem interessante. Não se esqueçam de começar a sua atividade com cabeçalho, coloque o nome da escola, seu nome completo, qual é o ano, se é 7º A ou 7º B, por exemplo. A rotina 6 ou dia 4, vocês já sabem disso, né? Copiem sempre as questões, tá, pessoal? Não se esqueça de copiar as questões. Não precisa copiar as alternativas, mas as questões sim, tá bom? Na número 1 é verdadeiro ou falso. Você vai copiar esse responda verdadeiro ou falso aqui pra gente, e vai botar a letra A, e se é verdadeiro ou falso, bota um V ou F aqui, tá bom? É só você olhar o texto, ler com atenção que você consegue achar as respostas, tá bom? Aqui na questão 2, questão 3, são questões de
responder de forma de texto, tá bom? A 2 é sobre o politeísmo, a religião deles, né? E a questão 3, você vai dar um pulinho lá no seu dia 1, vai ler sobre o Hércules de novo, e você vai falar pra gente qual é a qualidade do Hércules que você viu, que você achou interessante, e um exemplo que ele deixou para você. Lembrando que o mito, além de responder sobre a criação das coisas, né, também fala sobre um modelo a ser seguido, né, e o Hércules, qual que é o modelo a ser seguido do Hércules para você? E por último, a questão 4, você vai ligar o Deus ao seu poder, né? A deusa da agricultura, quem que é ela? É o Zeus, por exemplo? Você vai marcar então a letra C aqui na frente, tá bom, pessoal? Aqui você vai copiar a coluna A e a coluna B, tá bom? É isso, pessoal. Então, bons estudos para vocês. Façam com atenção e até semana que vem. Tchau, tchau.